Para debatermos como é que os modelos de trabalho estão a mudar, vão estar hoje à mesa do Sociedade Civil o António Cunha, presidente do Secretariado da Delegação Regional do Norte da Ordem dos Economistas, o Bruno Carvalho, que é diretor da Associação Nacional de Jovens Empresários, a Inês Veloso, diretora de Marketing e Comunicação da Randstad, Portugal, a empresa de recursos humanos, e o João Camargo, engenheiro do ambiente, ele dirige a Associação de Combate à Precariedade. 1 em cada 3 jovens em Portugal não tem trabalho, não tem emprego. E aqueles que o têm não sabem até quando é que vão poder trabalhar, até quando é que vão poder manter esse emprego. Com estas dificuldades é muito difícil pensar para além do curto prazo, perceber se é possível constituir família, se é possível assumir compromissos, porque nunca se sabe quando é que se vai perder o emprego. Este é o retrato do país em que vivemos hoje, onde os empregos para a vida parece que são cada vez mais raros. Uma mudança de paradigma, ou seja, durante muito tempo o ónus colocado nas empresas de garantirem emprego para as pessoas, agora mais colocado no trabalhador. O trabalhador tem que se adaptar, tem de se formar, no sentido de se adaptar ao mercado de trabalho e para conseguir trabalhar. Há aqui penso eu, uma outra camada daquilo que representa o trabalho e que representa o emprego, e sempre representou para as sociedades, que se perde, que é o trabalho também existe para dar dignidade às pessoas, não é? E agora são as pessoas que têm que existir para dar dignidade ao trabalho? Sim, acho que há uma espécie de inversão do ónus, que aliás já foi falado aqui, em que de facto se inverte o papel, porque o trabalho foi, durante muito tempo, a formação de uma identidade, um espaço coletivo de formação, de vivência, em que as pessoas viviam o trabalho como parte de si próprias, e o que se passa atualmente é uma total alienação desta condição, através das mais variadas formas de contratação e dos vínculos também. Mas eu gostava de voltar um pouco atrás, porque a realidade é que nunca houve uma grande maioria da população com emprego para a vida. Nem neste país, nem na maioria dos outros países, excepto em brevíssimos períodos históricos, talvez dos anos 50 aos anos 70, não em Portugal, mas na Europa, em outros sítios. Se for levado à letra? Sim. O emprego para a vida. Um emprego para a vida com boas garantias de que havia estabilidade e capacidade de construir um projeto pessoal e coletivo assumido enquanto sociedade. Hoje o que está em cima da mesa é outra questão. Eu acho que já é a impossibilidade disso ser sequer uma possibilidade. Isto é, isso já nem sequer está em cima da mesa. Portanto, há uma espécie de compressão e empurrar para aceitar o mal menor permanentemente. Claro que a partir da crise de 2007, 2008 e aqui em Portugal, em particular a partir de 2011, houve uma muito maior pressão que instituiu um novo regime social, um novo regime laboral que existe neste país, a partir do momento em que mais de metade da população ativa ou está desempregada ou tem vínculos extremamente precários, ou a recibos verdes, ou a contratos a prazo, ou subempregados, ou até o que é tipicamente chamado de outros contratos, isto é, biscates. Portanto, temos uma população ativa que maioritariamente não tem quaisquer condições de projetar a sua vida em mais do que uns meses ou um ano, na melhor das hipóteses. Além disso, a própria ideia de que o emprego para a vida decorria do contrato sem termo está bastante desvalorizada com as alterações e as sucessivas desvalorizações deste tipo de contrato, as compensações por despedimento sucessivamente cortadas, o fim da justa causa nos despedimentos, muitos despedimentos coletivos ilegais, e a queda brutal da contratação coletiva em mais de 85%. Isto é, havia mais de 1 milhão de trabalhadores que tinham contratação coletiva, hoje são menos de 200 mil. E isto não é um acaso, portanto, temos um programa político concertado. Aliás, em Portugal podemos estabelecer inequivocamente que o Estado foi o primeiro promotor e o principal empregador de trabalhadores de forma precária, a recibos verdes, do poder central, poder local,
em adjudicações, em outsourcings, etc. Como tinha sido também o principal promotor do emprego para a vida, através da função pública, não? Durante muito pouco tempo, sim, de facto, durante muito pouco tempo. Portugal, então, nesta história da história do trabalho para a vida, Portugal tem um período curtíssimo de possibilidade de expansão do Estado, que acaba por utilizar, por exemplo, para absorver a mão de obra que vem da África, as pessoas que vieram de Angola, etc., e que acaba por ser uma solução para que o país seja viável, para que estas pessoas tenham uma solução para a sua vida. O que temos neste momento é que isto provoca desconfigurações gravíssimas na sociedade, porque cria cidadãos de primeira e cidadãos de segunda, que têm direitos diversos, que têm garantias diversas, ou não direitos, e que de facto estratifica muito mais a sociedade sem haver uma justificação cabal e plausível para isto, porque decorrendo da crise financeira internacional, o que vemos é que houve uma transferência radical e brutal de rendimentos e hoje vemos, já saiu há poucos dias, um novo nível máximo de desigualdade de riqueza, que nunca aconteceu na história, de haver 80 pessoas que têm a mesma riqueza do que os 50% mais pobres do mundo, portanto 3.500 milhões de pessoas. E isto tem acelerado, em particular nos últimos 4 anos. E temos um fosso maior entre pobres e ricos, não é? E esse fosso alargou-se. Agravou-se. E temos cada vez mais dificuldades em fazer uma distribuição. Antes o que havia era, aumentava a riqueza dos mais ricos, mas também simultaneamente aumentava a dos mais pobres. Neste momento há uma distorção. Uma clivagem maior. São cada vez mais ricos e os outros cada vez mais pobres. Vamos voltar a Mafra. Assim, que está a ser adotado em vários países europeus, começou nos países do norte da Europa, na Escandinávia, que é a chamada flexi-segurança, que na prática defende mais ou menos isto, que é diminuir, e foi implementado cá em Portugal, foi diminuir o tempo de descontos para o subsídio de desemprego. Não é exatamente o que o nosso telespectador está a referir, mas eram 18 meses e foi diminuído para 12 meses de descontos para dar acesso a subsídio de desemprego. Não é 4 meses, mas pronto. Na prática também temos que pensar que 4 meses também o valor descontado é muito pouco, portanto também o que iria receber também era muito, muito pouco. E o que esse programa defende e que tem sido implementado cá, e é isso que nós notamos, é defender a pessoa e não o posto de trabalho. A filosofia é esta. Nós tínhamos um modelo político, chamemos-lhe assim, em que o que era defendido era o posto de trabalho. Ou seja, a pessoa era inamovível, não podia ser despedida, não podia ser extinto o posto de trabalho, a não ser em certas situações excepcionais. Na prática, o que acontecia era que as empresas eram obrigadas a manter postos de trabalho independentemente do ciclo económico ou da qualidade dos seus profissionais. O que os países do norte da Europa, as sociais-democracias nórdicas, fizeram foi tirar esse ónus das empresas e assumir o Estado a proteção das pessoas, diminuição do tempo de descontos para beneficiar do subsídio de desemprego e depois as chamadas políticas de emprego ativas, nomeadamente o que nós chamamos aqui a formação profissional e os estágios, que também sabemos que uma boa parte do desemprego, a diminuição do desemprego que tivemos foi os estágios. Portanto, nós estamos a tentar implementar à portuguesa, que dá sempre um bocado de asneira, o modelo escandinavo social-democrata de apoio temos essas aos políticas empregos. ativas de emprego a funcionarem? Temos, mal, mas temos, teoricamente. Outra questão que eu queria falar, de mencionar, é que eu concordo com o que João Camargo disse sobre a questão da precariedade, termos 50%, praticamente, das pessoas em precariedade e 50%. Isso foi uma das notas, isto é altamente, como é que se chama, polémico dizer isto, mas tenho que o dizer porque a própria Ordem dos Economistas trabalhou nisto, através de um programa que fizemos, foi a Missão Crescimento. Mas o FMI, das primeiras coisas que disse, é que nós temos um mercado de trabalho injusto, segmentado, em que há duas castas, os instalados e os outros, os que estão a entrar. E, portanto, ao haver estas duas, os cidadãos de primeira e os cidadãos de segunda, como é óbvio, os cidadãos de primeira, que se calhar somos algo, à exceção de João Camargo, que representa os precários, presumo que também seja, ou não, mas quem está instalado, como eu próprio, não quer perder o seu posto de trabalho, como é evidente, nem quer qualquer tipo de alteração de lei que me prejudique. A proposta do FMI não era propriamente fazer uma elevação generalizada, eliminando essa divisão, era pelo contrário fazer uma Eu não disse que era uma proposta, eu disse que era uma observação. Não, mas é constatação e é um facto reconhecido por todas as entidades, independentemente dos partidos políticos com os quais simpatizam, é que nós temos um mercado de trabalho injusto. Depois, a modalidade de o corrigir
Portanto, as práticas para corrigir é que as ideias são diferentes se for de um FMI ou se for de uma Internacional Socialista ou se quisermos, podemos pôr aqui as instituições que quisermos, cada um, ou CDE também, cada um tem a sua opinião. Mas que temos um mercado de trabalho injusto que promove a precariedade, temos. Sem dúvida. E porquê que promove a precariedade? Porque protege quem está instalado no seu trabalho, é isso, no seu emprego? Agora, isso é uma visão que eu tenho que o João Camargo não compartilha, acho eu. A legislação laboral, foi isso que eu referi há pouco. É quase como um clube em que tem sócios que estão lá dentro e que não deixam entrar mais ninguém. Mas não é que peço desculpa, e se calhar, enquanto não tivermos mais de metade da população fora deste clube, os que estão dentro votarão sempre a favor de manter. Eu próprio tenho interesse em manter o Código Laboral que temos. Aliás, o que falou dos despedimentos de justa causa não está em vigor. Ou seja, justa causa, nem o de adaptação, continuam com regras de antiguidade. Portanto, quando há preciso extinguir o posto de trabalho, novamente, isto foi o Tribunal Constitucional a decidir, vai-se buscar o mais novo para mandar embora e o mais velho fica. A antiguidade ainda é um posto. Portanto, é o nosso sistema. Sim, mas as alterações que aconteceram ao contrato de trabalho, as alterações que aconteceram ao contrato de trabalho não foram no sentido de valorizar e fazer uma ascensão daquela fatia que é considerada a que está por baixo, os precarizados. Aliás, a proposta de flexi-segurança, o próprio autor, que é o Sr. Rasmussen, ele já veio pedir publicamente desculpa porque ela foi virada ao contrário. Isto é, ela foi utilizada para precarizar os trabalhadores sem lhes dar garantias nenhumas ou pondo garantias inalcançáveis porque não tem nenhuma relação com o que depois é a realidade do mercado de trabalho. O centro desta questão ainda é o mais antigo centro de todos, é o salário. Porque é através destas formas atípicas de contratação, atípicas que já são as mais típicas, que se consegue fazer uma compressão salarial contínua, mantendo sempre uma pressão à ameaça constante de saída, à ameaça constante de despedimento, que nem é um despedimento, ou que muitas vezes não requer quaisquer condições ou qualquer compensação. E os últimos anos são uma garantia de que esse plano está a ser efetivado e o salário está, de facto, a ser comprimido de forma direta, isto é, uma perda de 11% do salário no privado, perda de 22% do salário no público, além do salário indireto, que tem mais diretamente a ver com as privatizações, com o Estado Social e com o acesso a serviços públicos, que seria uma forma de salário indireto. Temos transportes públicos mais económicos, temos melhor acesso à educação, à saúde, etc. Nós, por acaso, em resposta também à intervenção do Manuel... Eu ainda não percebi qual é o seu ponto de vista em relação àquilo que o António Cunha estava a dizer. Nós temos um sistema... Eu não acho que haja que acaba por incentivar a precariedade. Pode haver uma pequena casta, mas acho que é uma casta que é muito pequena. Muito pequena, muito em cima e muito rica. Porque, de facto, eu não vejo uma cristalização assim inequívoca, até porque... supostamente que estaria mais protegido, e é esse o argumento geralmente utilizado, seriam os funcionários públicos mais antigos. O que vemos hoje é que, de há 3 anos para cá, houve 80 mil funcionários públicos que deixaram de estar na função pública. A proposta é que mais 12 mil até ao final do ano, segundo Bruxelas. Portanto, de facto, quem estaria muito protegido, na final não estava. Portanto, de facto... Mas quem saíram foram os recentes. Foram todos. Os antigos saíram de que forma? Não foram despedidos, nem contratos não foram contratos resolvidos. Felizmente ainda existe uma coisa que é a lei e ainda funcionou para algumas pessoas, porque a lei foi um contrato feito entre o Estado e as pessoas, que depois foi às vezes ou não incumprido, não é? Diga, Inês. Aqui só fazendo alguns comentários relativamente aos contratos de trabalho temporário, que são muito e têm vindo aqui, às vezes, na nossa conversa, também a ser sempre envoltos desta questão da precariedade. Eles são considerados, até diremos cientificamente, como precários por terem uma limitação temporal, mas vale a pena analisar esta forma flexível de contratação, no sentido em que, a nível mundial, estamos a falar de 80% dos trabalhos temporários que são criados não gerariam emprego. Ou seja, são situações em que a empresa está a testar, por exemplo, uma inovação e que, se calhar, se não tivesse este modelo de contratação flexível, não o faria. Não ia gerar postos de trabalho. Portanto, do universo dos 100%... Não o faria, também era mau para a empresa, não é?
Mas, se calhar, em termos de investimento para fazer uma contratação sem ser flexível, poderia pôr em causa a sustentabilidade da própria. Portanto, temos aqui alguma informação em termos do trabalho temporário que não deve ser demonizado, deve ser, sim, fiscalizado, deve ser, sim, feito tendo em conta o próprio trabalhador. Ele é temporário, portanto, não vai mudar. Não estou com isto a dizer que ele é um emprego para a vida, mas é efetivamente uma experiência a nível mundial, e para termos também aqui algumas noções, 35% das pessoas que são contratadas em regime de trabalho temporário vêm de uma situação de desemprego. Em média, cerca de 14%, 12 meses depois de ter uma função temporária, passam por uma situação de emprego. Portanto, temos aqui um escalonamento a caminho do emprego. Não se pretende... Há também outra informação interessante, que é a taxa de absorção. 40% dos trabalhadores temporários, a nível mundial, são absorvidos pelas empresas num desempenho de uma função temporária. Portanto, não devemos demonizar a flexibilidade do trabalho, devemos sim fiscalizar, ter a certeza que as empresas que prestam este tipo de trabalhos cumprem a lei e garantem aos seus trabalhadores todas as condições que estão previstas, e mais do que isso devemos olhar para os 18% que representa em termos de PIB do trabalho não declarado. Porque esse sim é prejudicial para toda a economia e representa uma grande fatia, e é para aquele que devemos olhar, e é aquele que é verdadeiramente precário, porque não há qualquer desconto e nós conseguimos, e todos sabemos, muitas funções em que isso acontece, e aí devemos ser mais rigorosos em termos de aplicação. Essa fiscalização existe, de que falava? Em relação a esses contratos, o que é que sente na sua experiência? A nossa experiência em termos de trabalho temporário e também aquilo que a APESP, a associação que junta às empresas de trabalho temporário, é que pode existir essa fiscalização, mas pode e deve ser ainda mais acentuada. A associação, juntamente com as principais empresas que operam neste setor, tem vindo também a denunciar alguns casos em que não estão garantidas todas as garantias para o próprio trabalhador. João, rapidamente, por favor. Eu queria só dizer que até aos anos 70 o trabalho temporário era proibido pela Organização Internacional de Trabalho das Nações Unidas por ser considerado mercantilização de pessoas. E de facto o que vemos hoje, e isto segundo os relatórios da própria CIET, que é o organismo que representa o trabalho temporário a nível internacional, o que acontece na maioria dos casos são, em vez de o que deveria ser contratos permanentes com alocações temporárias, isto é, tinha um contrato com a empresa de trabalho temporário que depois deslocava ao trabalhador, o que acontece são contratos temporários para funções permanentes. E podemos ver o nosso mercado de trabalho, olhamos para a PT, mais de metade dos trabalhadores da Portugal Telecom estão em outsourcing e em trabalho temporário para funções permanentes, às vezes há décadas. E, portanto, há uma subversão total do trabalho temporário. E depois olhamos em média, o contrato médio do trabalho temporário em Portugal, segundo o relatório também da APESP e do provedor, é de 3 meses e o salário médio é 580 euros. Portanto, isto de facto prática, não é há uma má um trabalho, por parte é uma das má empresas, aplicação por parte das empresas, sim, das empresas utilizadoras e das empresas de trabalho temporário. Devia atuar, que era o que a Inês estava a dizer. Pronto, e não existe, temos não é? uma Não é autoridade para as feita. condições de trabalho que tem muitas limitações, que não pode, por exemplo, fiscalizar o Estado, só fiscaliza os privados, e que não portanto, tem, acabam muitas vezes, dinheiro para por se gasolina distorcer as para mandar fazer situações, não é? inspeções. Eu queria só também referir que, apesar de estarmos focados muito em Portugal, a verdade é que o que se está a passar em Portugal não é de todo exclusivo, não é um exclusivo nacional. A Europa, em particular, está toda bastante envolvida neste processo de alteração radical do mundo do trabalho, com um elevadíssimo desemprego que permite sempre avançar esta proposta, porque é sempre uma alternativa ao desemprego. Na minha opinião, é mais uma espécie de, entre aspas, chantagem. Temos um desemprego na União Europeia acima dos 10%, depois fomos para a Grécia 27%, Espanha 25%, aqui o desemprego real andará perto dos 20%, entre os jovens nem se fala, é 30%, 35%, na Grécia já vamos para os 60%, e há a possibilidade de haver uma espécie de, o que aconteceu nos Estados Unidos, o jobless growth, que é, agora há um crescimento económico, mas que não se materializa em criação de emprego. Ou, através de emprego muito precário, programas massivos de estágios, etc., não só a nível nacional como a nível europeu, que, de facto, o que faz é comprimir ainda mais, portanto, acelerar esta tendência de compressão salarial. Uma alternativa terá que ser sempre uma criação de programas de emprego
emprego, não de estágios, etc. Por exemplo, emprego socialmente útil. Nós vivemos, apesar de quase não se falar nisso, numa crise ambiental gravíssima que só tenderá a agravar-se e para a qual estamos a preparar-nos de maneira quase nula. E que isso implicaria e implicará, vai ter que ser muito mais rápido quando começar a acontecer as coisas de forma mais acelerada, criação de emprego para, de facto, preparar os territórios nacionais e em todo o planeta para o que está a acontecer. Há muito emprego que não é feito e que é preciso ser feito. Se é público, se é privado, se é uma mescla das duas coisas, não sei. Mas a verdade é que há muito emprego que precisa ser feito e não é feito. E, portanto, que é socialmente útil e indispensável. Muito obrigada aos quatro por terem vindo esta tarde à Sociedade Civil.